Olá, meu nome é Arthur Gonzalez, eu sou CEO aqui da GG Contabilidade e o tema do episódio de hoje é: não cometa esses erros ao começar o seu escritório de arquitetura do zero. O primeiro grande erro que as pessoas tomam na hora de começar o seu projeto de arquitetura, o seu escritório de arquitetura, é não fazer um planejamento prévio para você entender, por exemplo, quais são os impostos que você vai ter a pagar. Porque na hora que você define a precificação para o seu cliente final, se você não tem a consciência de quanto é o seu imposto, você não consegue fazer o cálculo e repassar isso para o seu cliente. Como assim repassar isso, Arthur? Numa estratégia de precificação eficiente, eu tenho que calcular o meu imposto para que o meu lucro necessário para poder manter as minhas operações, eu já tenha na margem essa quantia para poder pagar o imposto. E normalmente, o que o dono de um escritório de arquitetura faz lá no início? Ele não calcula os impostos e aí quando ele vai se regularizar, quando ele procura um contador de fato, o que acontece? Basicamente, ele já tem uma quantia muito grande de impostos a pagar porque ele não tomou a decisão correta de fazer, o que? Colocar na precificação o valor do imposto. E aí você acaba vendendo sem contar com o imposto. E quando você começa a pagar esse imposto, você literalmente sente que está no prejuízo. E normalmente isso acontece porque você não pensou no preço de uma forma estratégica. Então, a partir do momento onde eu tenho uma precificação já pensando no meu imposto, esse é o melhor dos cenários. Mas afinal, já falei bastante aqui a palavra imposto e você pode estar se perguntando agora: Arthur, qual é a quantidade de imposto que eu tenho a pagar abrindo o meu escritório de arquitetura? Bom, a primeira coisa que eu te falo é que se você não abre uma empresa, se você não constitui um CNPJ, o seu imposto ele vai girar na casa dos 27,5% de imposto. É isso mesmo que você ouviu. E você pode estar se perguntando agora: mas Arthur, qual é a quantidade de impostos que eu tenho a pagar? A primeira coisa que eu te falo é que se você trabalha recebendo pela pessoa física, o seu imposto vai chegar a 27,5%. Ou seja, de cada 10 mil reais que você vende, 2.750 vai ficar para o governo. E quando eu faço a constituição de um CNPJ, eu começo pagando uma média aí de 9% para quem é arquiteto. Arthur, 9%, exatamente. Existe um benefício chamado Fator R, só que esse benefício aqui ele vai ser tema para um outro vídeo, porque senão eu ia ter que explicar aqui uns 7 a 10 minutos de Fator R e ia ficar muito complicado. Mas você vai pagar em média 9% de imposto, ou seja, de cada 10 mil reais você paga apenas 900 no momento em que você tem um CNPJ. Mas não é só abrir o CNPJ, você também tem que abrir uma conta bancária da empresa. Assim como tem uma conta bancária pessoa física, vai ter uma conta bancária que é a pessoa jurídica. Então, cada um representa uma entidade. Quando a gente fala de empresa, são gastos de empresa, e quando eu falo de pessoa física, mercado, a escola do seu filho, gasolina, carro, isso são coisas que você paga na sua conta pessoal. No momento em que você abre uma empresa, é importante entender esse conceito. Porque qual que é o erro de 90% dos empresários que estão começando, dos empreendedores que estão iniciando sua jornada? É fazer essa mistura patrimonial. E aí você não sabe se o seu negócio de fato gera lucro, porque é através desse lucro que você precisa definir o pagamento para a sua pessoa física. E é nesse ponto que os empresários acabam gerando muita confusão em seus negócios, por não ter clareza da quantidade de lucro que você tem. E aí entra aquele dado que sempre fala: 90% das empresas do Brasil quebram nos primeiros 5 anos por falta de gestão financeira. E aí, se você é arquiteto e não entende esse conceito, você também quebra o seu negócio no momento em que você vai empreender, porque você não está controlando os seus números. E é por isso que um dos grandes erros é você não ter uma contabilidade. Contabilidade pode parecer algo muito chato, mas é algo extremamente estratégico na vida de um empreendedor. O Robert Kiyosaki já fala, que é um dos maiores educadores financeiros do mundo: se você quer se tornar uma pessoa rica e bem-sucedida, você precisa de 3 profissionais ao seu lado. O primeiro é o contador, o segundo é o advogado e o terceiro é o corretor de imóveis. Então você precisa desses 3 elementos para conseguir construir qualquer carreira de sucesso. Espero que eu tenha contribuído com o seu projeto nessa parte mais estratégica tributária e financeira. Se você ficou com alguma dúvida, joga aqui nos comentários. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.